É verdade que no contexto europeu nativos têm perdido empregos para imigrantes? Bom, sou Felipe Simonetti e veio nesse vídeo desmentir o mito do mercado laboral na Europa. Bom, no contexto europeu principalmente, em que a gente vê um momento muitas vezes de crise demográfica, às vezes até crise econômica e uma grande entrada de imigrantes, surge um mito. O mito que no mercado os imigrantes têm roubado empregos dos estrangeiros. Mas na prática isso é verdade? Bom, vou te mostrar que não. O governo da Espanha, um dos principais países onde tem grande entrada de imigrantes, principalmente por estar ali na região do Maghreb com o norte da África, fez uma página explicando um pouco mais por que os imigrantes não roubam os empregos dos nativos. E isso mostra muito claro quando a gente percebe dados. Inclusive tem uma fala do ministro do Emprego e da Seguridade Social da Espanha que mostram que, na verdade, os nativos perdem empregos, mas os imigrantes também perdem em um momento de crise. Então não é como se um de fato estivesse canibalizando o emprego do outro. Bom, inclusive é possível perceber que a crise afeta de maneira mais forte os imigrantes, uma vez que esses são os que têm salários mais baixos, em setores de mão de obra abundante, sendo facilmente substituídos. Ou seja, quando a gente fala em um contexto de mão de obra, de oferta de mão de obra alta, abundante, em que é fácil você substituir uma pessoa por uma pessoa que cobra mais barato, quem principalmente está ocupando esses empregos são justamente imigrantes. Então, quando tem uma maior entrada de imigrantes, e talvez se confirmasse essa lógica de que a entrada de imigrantes roubam empregos porque o mercado tem um tamanho limitado, bom, seriam os imigrantes justamente que perderiam esses empregos. Além disso, pelo fato de sofrerem preconceito por religião, cor, pele, origem, que muitas vezes dificulta até a entrada no mercado de trabalho. Então não é uma lógica tão simples como muitas pessoas acham. E um outro ponto importante também que eles apontam é que a formação acadêmica dessas pessoas nem sempre é reconhecida no país de destino. Então, o imigrante, vamos supor um argelino que vai ingressar na França, ele muitas vezes tem uma graduação na Argélia e quando ele vai entrar na França, essa graduação, uma pós-graduação, às vezes, não é válida por lá, que acaba dificultando. Ah, Inclusive, um ponto que é muito importante é que a gente vê que os ganhos com os imigrantes no mercado são positivos, geralmente, tanto economicamente quanto pessoalmente e laboralmente. Porque muitas vezes, né, boa parte dessas vezes, os imigrantes eles ocupam postos de trabalho que os nativos não querem ocupar. Então, o que isso significa? Muitas vezes, por exemplo, um posto às vezes de uma limpeza de casa ou algo do tipo, essas vagas são ocupadas por imigrantes e os nativos acabam tendo essa, vamos colocar, folga para ficar mais tempo com a família, para fazer outros tipos de investimento de tempo, já que os imigrantes estão ocupando aqueles postos de trabalho. Além disso, enfim, essa informação vem trazida num artigo do The Hess, que também enfim, escreve para a Era das Migrações com o Cassius e com o Miller. Nesse contexto de mão de obra abundante, a gente vê que são, na verdade, os estrangeiros que mais perdem empregos e não os nativos. Então, corroborando com o que eu já havia dito. Resolvi entrar um pouco mais a fundo ainda nessa lógica de, bom, ainda assim, né, imigrantes estão impostos em mercados com mão de obra abundante, então, em tese, eles poderiam roubar empregos de outras pessoas, mesmo que de imigrantes. Fui procurar isso um pouco mais a fundo e vi que, na verdade, não é bem assim que funciona. Tem um artigo do New York Times que eles entram a fundo na realidade americana, principalmente com a imigração de mexicanos, e aí a gente vê que, na verdade, a lógica não é bem assim. O que acontece? Aí, comparando basicamente essa lógica. A gente vê, em tese, nessa lógica de oferta e demanda, como se imigrantes fossem laranjas, eles colocam assim, né? Então, se você tem um número delimitado de laranjas, você coloca mais laranjas no mercado, as laranjas ficam mais baratas, porque você tem uma oferta maior do que uma demanda constante, em tese. Então, os empregos, os salários abaixariam com a entrada de imigrantes, mas eles até colocam, imigrantes não são laranjas, não é assim que essa lógica funciona. Então, basicamente, quando imigrantes entram no mercado de trabalho, não é como se os salários fossem abaixar, porque junto com eles, junto com esse aumento de oferta, também vem um aumento de demanda. Então, imigrantes também são consumidores, são pessoas que cortam cabelo, que compram no supermercado, que vão no shopping, que, enfim, fazem de tudo. Então, eles também aumentam uma demanda por mão de obra. Inclusive, se não me engano, na década de 80, esse artigo traz um momento de uma grande entrada de imigrantes cubanos nos Estados Unidos. E o que acontece é justamente isso. Houve essa percepção de que os salários abaixariam, imigrantes cubanos chegam para roubar postos de trabalho, mas na prática o que aconteceu foi que eles vieram justamente para ajudar a crescer o mercado consumidor nos Estados Unidos e, obviamente, eles se adequam dentro dessa lógica de mercado. Uma lógica parecida, acho que até para concluir toda essa lógica do vídeo, bom, se essa lógica de mais pessoas no mercado diminuiriam os salários, então também seria prejudicial jovens que estariam se formando. Você tem uma população jovem que está entrando numa população economicamente ativa, isso seria negativo. Bom, e assim a gente percebe como é um mito, que essa lógica de entrada de imigrantes prejudica os nativos e prejudica o mercado de trabalho, certo?